Nós temos uma visão do Evangelho segundo o Espiritismo para quem já é espírita de muitos anos e para quem está começando e para quem nunca ouviu falar nada de Espiritismo. Para quem já tem muitos anos de Espiritismo, o Evangelho é um roteiro baseado nos ensinamentos de Jesus e nos acalenta, né, quando a gente precisa. Só que existe uma, um detalhe que às vezes nos escapa. E eu quero apresentar o Evangelho hoje de uma outra forma, que é uma forma que às vezes a gente não se atenta da maneira pela qual ele foi sequenciado. Tá? E hoje nós temos uma presença ilustre aqui, né? Trouxe meu pai, ele vai nos agraciar com alguma uma palavra sobre o Evangelho, porque ele está fazendo um trabalho excepcional, que ainda ninguém sabe, né? Só eu e mais algumas pessoas. E ele vai dar só uma colherzinha de chá, né, para a gente aqui hoje, para a gente poder iniciar o nosso estudo. Tá? Então, pai, por favor. Boa noite a todos. Depois de um longo e tenebroso inferno, né? O que está por aqui é o seguinte: eu resolvi contar quantas vezes a palavra caridade é mencionada no Evangelho. Alguém tem ideia quantas vezes a palavra caridade é mencionada no Evangelho? 543 vezes. Quer dizer, quando eu acabei de contar, isso faz um pouco de tempo, né? Tempos atrás. Quando eu acabei de contar, eu falei assim, não, eu não posso deixar de falar alguma coisa sobre isso, porque são milhões de pessoas da minha religião que não sabem isso. E será que as 10.000 religiões, pelo menos, a gente pensa que sejam 10.000, mas vamos supor que sejam 10.000 religiões que existem no mundo, será que todas elas sabem o que seja a caridade? Porque a caridade é o texto, é uma palavra, é uma menção mais importante de todas, porque a caridade é o quê? É o nosso dever de olhar para o próximo e ajudá-lo. À vista disso, das 543 palavras sobre caridade do Evangelho, eu falei, eu estou fazendo uma petição, no caso, né? Petição para Deus, né? Mas antes de falar sobre essa petição, eu vou falar sobre a caridade. O que é a caridade? Se a palavra caridade é proferida no Evangelho com tamanha propriedade, é porque esse tema é sério. 543 citações em 28 capítulos contextuais é a principal palavra que abala os corações. Então, ficar sem ela ou longe dela, jamais. É a virtude de amar o próximo como a nós, se possível, amar o próximo mais ainda. Mesmo estando longe dele, estando a sós, é o que Deus espera que o mundo sinta. Vejam só, se a caridade fosse exercida por todos, não haveria guerras nem dissensões, não haveria brigas entre esposos, todos teriam a felicidade em seus corações. Porém, a humanidade está mesmo
que nós formamos pensa só em si, relegando a seus irmãos. É primeiro eu e mais ninguém, desde criança aos anciãos. Então, não será tão cedo que teremos tudo que amamos. Então, quando eu percebi o número de palavras do Evangelho sobre a caridade, eu resolvi fazer o levantamento geral. Eu já estou na página 243, mas em versos. É o Evangelho segundo o Espiritismo em versos. Eu acho que tem muito pouco por aí no mundo, o Evangelho segundo o Espiritismo ou qualquer outra religião em versos. Mas aí perguntaram para mim, por que você, Ramana, coloca a caridade em primeiro lugar, lá em cima, antes de qualquer outra palavra que possa ser significativa? Então eu falei o seguinte, que a pessoa queria saber o que era caridade. Falei, alguém aqui um dia já precisou pedir, necessitou de ajuda em algum momento, já não teve comida na mesa para consumir, já chorou diante da falta de alimento. Alguém aqui já dependeu de sobras, aguardando o paciente sentado no chão. Alguém aqui já orou por muitas horas, pedindo a Deus um pedaço de pão. Alguém aqui já dormiu na calçada, debaixo de chuva e de raios violentos, com frio, sem coberta, sem nada, acompanhado de seus sofrimentos? Alguém aqui já quase morreu de fome, diante da falta de necessário alimento, sentindo vertigem à imagem que sobe, aumentando de vez seu triste tormento? São essas figuras que nos vêm à mente quando se fala de alguém sem saída, que chora, que sofre, que lamenta a sua vida, que é esquecido como se não fosse gente. Eu tentei resumir tudo aquilo que eu pensava, que eu penso ser, que seja a prática da caridade. Nós deixamos de praticar caridade, gente. Vou colocar nós aqui. Nós deixamos de praticar caridade todos os dias. Porque a gente vê isso aqui tudo. Não só aqui em São Simão, no mundo inteiro, mas aqui em São Simão, à noite a gente vai à rodoviária, e a gente vê pessoas ali deitadas, passando frio, passando fome. Então, a prática da caridade é substancial. Não interessa a religião. Não interessa a religião. A gente é espírita. Mas eu já fui católico. Mudei para o espiritismo por várias razões que aconteceram na minha vida. Mas essas 10.000 religiões que há no mundo, será que todas as pessoas que se encontram praticando essas religiões sabem o que seja caridade? Porque a caridade é a coisa principal. Não há outra palavra, não há outra saída, não há outro termo para ser usado para uma pessoa que está vivendo. Não interessa se ela seja religiosa ou não. É só olhar para a pessoa que está caída no chão, pedindo comida, está sofrendo, não está indo bem em casa, está brigando com o marido, brigando com a esposa. Então, se a gente puder ajudar de alguma forma, como sendo nós, espíritas, ou sendo católico, protestante, e outra, qualquer religião, se a gente puder ajudar, nós estamos fazendo o correto. Nós estamos fazendo o certo, gente. Porque fora da caridade, não há salvação. Eu fiz aqui um texto, né? Deixei aqui para você. Onde é que está? Está lá. É.
Assim. Eu vou tentar ler aqui. O objetivo desta obra, para complementar, eu fiz algo semelhante a isso aqui. As matérias podem ser divididas como a história seja. Atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as profecias e os dogmas da igreja e o ensino moral que pelos séculos foi visto. Se as 4 primeiras foram objeto de controvérsias, a última, o ensino moral, permaneceu inatacável o tempo inteiro. E diante desse código divino, com tantas benesses, o mundo religioso permaneceu lívido e altaneiro. Diante disso, portanto, a incredulidade se inclina. É o local onde todos os cultos podem se reencontrar. Seja qual for a sua crença ou toda disciplina, é a bandeira sob a qual todos podem se abrigar. Porém, muitos se interessam mais pela parte mística, deixando de lado a moral, uma das mais importantes, longe de ser sem valor, ainda que extremamente casuística, uma vez que existe a reforma de si mesmo em todos os instantes. Para os homens, em particular, é uma regra de conduta, eis que abrange 1000 circunstâncias da vida terrena. É o princípio de todas as relações sociais com vis absoluta, usado particularmente para tornar adulta qualquer coisa, qualquer cena. É, acima de tudo, o caminho da felicidade e do lirismo. Uma parte do véu levantada sobre a vida futura é esta parte que faz o objeto exclusivo do Evangelho segundo o Espiritismo. É o segmento exclusivo desta obra e de sua estrutura. Tá bem? Então, gente, depois de algum tempo de estar aqui, e depois dessa descoberta que eu fiz, né? 543 vezes a palavra caridade é citada só no Evangelho. Só no Evangelho. Nos outros livros espíritas, eu nem contei ainda. Não contei. Mas se der tempo, eu vou contar. Né? Então, uma boa noite para todos, né? Felicidades. Espero que a caridade voe sobre todos nós, né? Por mim, por todos nós, né? Esteja sempre na nossa vida e nós possamos sentir a caridade e determinar que a caridade seja a primeira coisa que nós devamos fazer para o nosso próximo. Que assim seja. Obrigado, Bai. Excelente, para variar. Pessoal, então a gente vai olhar desta forma como o meu pai iniciou para a gente, e a gente vai descobrir como que o Kardec organizou o Evangelho, para que a gente possa, na medida em que as coisas aconteçam na nossa vida, saber o que fazer depois. Porque, por exemplo, acontece o fato, você fica triste, abre o Evangelho ao acaso. É o que você precisa. Mas e depois? O que eu tenho que fazer? Então, ao saber essa sequência, ele se torna um manual de vida. Exatamente. Porque nós, como seres humanos, somos complicados. Nós somos complicados. Sentimento, mágoa, as coisas que acontecem que a gente não está programado. E o que fazer com tudo isso, né? Então, quando você pega o Evangelho e organiza ele
por blocos, a gente tem 7 blocos principais, que é a base, onde estamos e quem somos. E assim, antes de ensinar a viver, Kardec situa o homem no universo. Então, nós estamos num planeta de provas e expiações. A justiça e a medicina, ou seja, a dor. A gente entende a reencarnação e explicamos a dor. A reforma interior, o eu. Depois que vem a dor, por que eu sinto dor? Aí a cura começa de dentro para fora. Humildade e pureza. Depois que eu me curei, vem a vida em sociedade, o nós. É do eu para o próximo. Depois disso, a meta e a conduta. A meta é a perfeição. O objetivo final e os perigos do caminho. Então vocês vão vendo as cores aí para a gente poder entender o que vem pela frente. Ética prática, que é o cotidiano, as aplicações na vida social, relação com o outro, e depois, no final, a relação com Deus, que é o fechamento, onde vem a conexão com o divino. Então, como meu pai já leu a poesia, a gente vai começar. O capítulo 1 fala: não vim destruir a lei. A verdade é progressiva. O Espiritismo não inventa, ele explica e cumpre. Todo o capítulo 1 se resume a isso. Então, como o Espiritismo, através de Kardec, explica, então Deus tem um plano contínuo, né? Sempre existe uma organização maior do que a gente pode compreender, né? Maior do que a nossa. Mas para onde que esse plano nos leva? Meu reino não é deste mundo. Nós somos viajantes, não somos moradores. Estamos aqui de passagem. Aqui não é o destino. A Terra é a ponte, apenas. Então, se a Terra é apenas a passagem, para onde que eu vou, então? Há muitas moradas na casa de meu pai. E nós estamos ali, ó, como diz meu pai, naquele planetinha, né? A Terra é o quê? É o hospital. É uma escola e é um presídio também. Por quê? Nós não conseguimos sair daqui senão com foguete, né? Para ir para a Lua, né? O homem já conseguiu sair da Terra, fisicamente falando, mas não tem como ir para outro lugar, morar, né? Então aqui estamos para quê? Para curar a alma e, depois disso, habitar mundos felizes. Essa é a sequência. E como nós estamos numa escola, como a gente entra nessa escola? Ninguém poderá ver o reino de Deus se não nascer de novo, que é a reencarnação. Olha a borboleta lá. Simboliza a reencarnação, que é a justiça das múltiplas oportunidades. Estava vendo, Patrícia estava assistindo um vídeo, né? De uma mulher falando assim, ela estava tentando justificar por que que a reencarnação não se justifica, é um contrassenso. E aí, a justificativa que ela deu, né, sob o olhar dela, é que ela, ok, o Espiritismo fala que você tem várias oportunidades de se melhorar, então você encarna, vive, desencarna, reencarna, melhora, desencarna, reencarna, melhora. E ela falou assim, mas olha para o nosso planeta que está acontecendo. Parece que está piorando. As pessoas estão piorando, as coisas estão piorando. Então,
Por isso que a reencarnação não se justifica, né? E aí eu penso comigo, no próprio Evangelho tem esse ensinamento. Quando você vai a uma cidade, você vai visitar uma cidade que você nunca viu, e você entra por uma rua que só tem favela, você vai pensar assim, nossa, mas essa cidade só tem favela. Você julgou o todo pela parte. Então, como você viu uma parte, você já julgou o todo. Aí você entrou na cidade, viu favela e foi embora, nem olhou o resto. Se você tivesse olhado o resto, seria que era uma cidade maravilhosa, com prédios, hospitais, né? Que aquilo era uma porção. Então, estando aqui, por que sofremos tanto? Bem-aventurados os aflitos. A dor não é castigo, é ajuste. As causas atuais, nossa imprudência de hoje. Causas anteriores, nossos débitos de ontem. Por que essa moça está carregando a mochila e está feliz, com a cara feliz? Porque ela está carregando a bagagem de suas vidas anteriores e está indo para frente, né? Aceitando suas deficiências e caminhando para frente. Tudo bem, a dor educa, mas dói. Quem nos ajuda a aguentar essa dor, já que a gente sofre? O Cristo Consolador. O Espiritismo é o Consolador prometido. E ele enxuga as lágrimas pela fé raciocinada. Olha a sequência. E olha a cor que nós estamos. Estamos no azul. O azul quer dizer o quê? A justiça e a medicina. Certo? A gente passou pelo verde, que é a base. Agora, consolados, precisamos começar o tratamento. Aonde começa a cura? Né? A criança, ai, caí, machucou. Ah, machucou, vem cá, tá, né? Agora passou o remedinho, colocou band-aid, e agora? Bem-aventurados os pobres de espírito. Vai aprender com a sua queda, não vai fazer de novo. O orgulho é a doença, a humildade é a cura. Só entra no reino quem se faz pequeno. Olha a posição de um ser gigantesco e ele foi humilde o suficiente para se abaixar ali e escutar uma palavra. Vencendo o orgulho, nós limpamos o nosso coração. E bem-aventurados os que têm puro coração. Simplicidade, tirar as máscaras sociais e ser verdadeiro perante Deus. Por que tem essa água cristalina aí? Porque esse é o nosso objetivo, nos tornarmos cristalinos. Com o coração puro, como reagimos às agressões? Agora vem o teste. Bem-aventurados os mansos e pacíficos. A raiva é veneno que bebemos esperando que o outro morra. A brandura é força controlada. Dá para ver o que está acontecendo nessa imagem? Quem está mais perto aqui acho que consegue, né, Rolson? O mar bate, 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 e a pedra continua lá, tranquila, firme, recebendo as ondas ou batidas do mar. Mas ela está lá firme.
E se alguém me ofender gravemente? Já aprendi a ser manso e pacífico. Mas alguém me ofende, o que eu tenho que fazer? Perdão. Bem-aventurados os misericordiosos. O perdão, esquecer a ofensa, é libertar-se do ofensor. Você estoura, quebra a corrente que te prende ao seu irmão que te ofendeu. Curados por dentro, estamos prontos para a vida social. Opa, consegui perdoar. Então você já está pronto para o relacionamento social, que já é outro bloco. Amar o próximo como a si mesmo, que é a lei maior. O egoísmo seca a alma. O amor a expande. Amar os amigos é fácil. O desafio é o próximo difícil. É o irmão difícil. Tudo bem. Eu consigo amar o próximo com a mim mesmo. Eu faço para o outro o que eu gostaria que fizesse para mim. Ou eu não faço para o outro, né? O que eu não gostaria que fizesse para mim. Beleza. Mas e aquela pessoa difícil? Amai vossos inimigos. Não é ter ternura pelo agressor. É não desejar o mal e não impedir o bem. Olha a sequência. Tudo bem, você consegue amar o próximo como a si mesmo, mas e os inimigos? Consegue amar como a si mesmo? Mas como que esse amor se manifesta? Não saia da vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. A caridade material e a caridade moral, como meu pai citou. O valor está na intenção e não no preço. Então, a intenção com que nós fazemos, que é o que vão falar assim, Deus está vendo. Então, como a gente lembra, né? Tem aquela senhora no gasofilácio ali, botando uma moedinha, e Jesus olhando para ela e falando assim, você está dando do seu necessário, né? Enquanto aquele outro, quando a gente lembra da passagem, né? Uma pessoa com mais posses colocou lá um saco de moedas na sua oferenda. Aí essa senhorinha deu lá, né, uma moedinha ou duas, mas ela deu do seu necessário. Então, a caridade material e a caridade moral, onde ela começa? Ok, eu sei que eu preciso fazer, mas ela começa onde? Começa na família. Honrai vosso pai e vossa mãe. Piedade filial. A família é o laboratório onde inimigos do passado tentam se amar hoje. Então a gente precisa praticar a caridade em todos os sentidos que ela significa. O nosso esforço em praticar a caridade dentro de casa é o que vai nos fazer mais leves. Porque nós estamos onde precisamos estar. A gente já aprendeu isso, né? Que ninguém erra de endereço na reencarnação. Então, se nós estamos num lar desafiador, é porque é o que é necessário para o nosso crescimento. Então, nessa convivência dentro de casa, o resumo dessa convivência é o quê? A gente acabou de ver aí, né? Meu pai explicando, fora da caridade não há salvação. Não é fora da igreja.
é fora do amor. A única via de segurança é fazer o bem. Como o próprio Evangelho diz, é espírito, que importa, né? Então, é o nosso farol. Realmente, a caridade é o nosso farol. Fazer o bem. Qual é o maior obstáculo contra a nossa ação de praticar caridade? O apego, onde ele já começa a cuidar no caminho. Não se pode servir a Deus e a Mamon. Mamon era um senhor que representava a riqueza, né? Desapego. O dinheiro é ferramenta de progresso, não senhor da vida. Use-o, não seja usado por ele. Porque ele pode escorrer entre seus dedos, né? A areia entre os dedos. E aí a gente se pergunta, né? Sempre um elefante branco, né? Essa passagem, porque a gente tem que entender que, por exemplo, um grande empresário que gera empregos, né? Sustenta diversas famílias. Se ele pensar assim, não, eu vou vender tudo que eu tenho, vou dar aos pobres, vou seguir Jesus. 100 famílias vão passar fome, vamos pegar esse exemplo. Então, por isso que os bens materiais são ferramenta de progresso. Saneamento, a própria saúde, descoberta de novas curas, novos medicamentos, tudo é gerado pelo progresso material. Mas com esse progresso vem o progresso moral. Nós ainda precisamos atingir o progresso moral, que ainda está um pouquinho não, muito aquém ainda do que precisa, né? Quem vive tudo isso busca o quê? O que nós buscamos? Né? Existe uma verdade que, principalmente nos dias de hoje, né? Que pode ser uma pessoa com posses materiais, sem, falar assim, problemas na vida, né? Problemas financeiros, mas que existe muita depressão, síndrome do pânico, coisas que atingem as pessoas, e é sério isso. E o que essas pessoas devem buscar? Porque já tem a estabilidade financeira. Às vezes não precisa mais se preocupar com a parte financeira, mas como então ela vai buscar o quê? Ela vai buscar a reforma íntima. Sede perfeitos. Que o homem de bem reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço em domar suas más inclinações. Então, quando ele fala assim, o homem de bem, tem aquela lição que enumera todas as qualidades do homem de bem, da pessoa de bem. Porque a caridade nos chama a fazer o bem. E no final ele fala assim, esta não é uma lista completa, mas quem se esforçar em fazer o que está aqui, está no caminho de atingir as outras, né? E a gente ainda está tentando fazer aquela listinha pequenininha que está lá ainda. Então esse é o símbolo lá. Nós estamos nos esculpindo, né? Aos poucos nós vamos tomando forma, né? É fácil fazer isso, fazer reforma íntima, mudar é fácil. Para a criança é. Para a criança é muito fácil, porque está em vias ainda de se formar. Mas para quem já é adulto, não é difícil?
É difícil, tá cristalizado alguns hábitos, alguns comportamentos, e às vezes a gente não enxerga. Aí a gente precisa de quem para nos indicar? Do outro. Não é fácil. É para poucos essa mudança. Muitos os chamados e poucos os escolhidos. A porta estreita. Todos são chamados. Escolhidos são aqueles que têm vontade de vencer a si mesmos. No livro Nosso Lar, Lísias explica para o André Luiz, quando eles estão falando sobre a reencarnação, voltar ao plano físico. E aí, Lísias fala para o André, eu já falei isso aqui várias vezes, André Luiz, encara da seguinte forma, você vai para a Terra, suja a sua roupa, desencarna com a roupa suja. E aí você tem que lavar essa roupa. Mas como você lava? Você volta para a Terra, lava a sua roupa lá e volta com ela limpa. Acontece que, quando você volta para lavar, você suja mais ainda. É quando você volta. Tá mais suja ainda. Aí agora tem que parcelar, né? Senão a gente não dá conta. E aí ele fala pro André assim, como diz no Evangelho, muitos são chamados e poucos escolhidos, mas não seria muitos são chamados e poucos os que atendem ao chamado? Que é o que ele fala para André. Então, o chamamento, as oportunidades vêm, aparecem, caem no nosso colo. Mas a gente atende. Quando uma situação difícil nos acontece, a gente atende o chamado. Meu Deus, me dê paciência. Aí ele vai e manda uma situação para você ter paciência. Aí você, não, eu pedi paciência, não pedi a prova. Não é verdade? Assim que acontece. E o que nos dá força para passar pela porta? Essa porta é estreita, né? Então a gente passa de lado, se arranhando, machucando. A fé raciocinada. A fé transporta montanhas. Dá uma montanha voando. A gente tem sempre essa visão, né? Quando a gente lê aquela passagem de Jesus, né? Olha, vocês tiverem a fé do tamanho de um grão de mostarda, vocês vão falar para aquela montanha, sai daqui e vai para lá. Isso será possível, né? Vocês vão fazer isso e muitas coisas. E aí eu imaginava a montanha saindo do lugar e indo para o outro. Aí eu achei a imagem da montanha levantando, né? Não é crer cegamente, é a certeza lúcida que gera coragem para agir. Conhecendo e sabendo agora, né? Olhando o manual da vida, agora eu sei o que fazer. Então eu tenho que ter coragem para agir. Eu tenho que ter coragem para chegar para aquele irmão que eu ofendi e falar assim: sabe aquele dia? Você me desculpa. Isso é ter coragem. Quem tem fé trabalha. Os trabalhadores da última hora. Nunca é tarde. Não importa quando você chegou. Importa a vontade com que você trabalha agora. Que hoje é o dia, né? Ontem já passou, amanhã ainda não chegou. Hoje é o dia. E esse relógio aí tá marcando 5 à meia-noite. Tá quase na última hora. No raiar de uma nova era. No raiar de um novo período que o planeta vai passar.
Cuidado com quem vocês seguem no trabalho. E aí, ó, você está trabalhando? Cuidado. Haverá falsos cristos e falsos profetas. Então, tome cuidado. Discernimento. Pelos frutos conhecereis a árvore. Onde há orgulho e ganância, não há verdade. Então, você reconhece a árvore que dá fruto, né? Depois, vamos para as regras do dia a dia. Não separeis o que Deus juntou. O casamento é progresso a dois. O divórcio é permitido quando a união vira martírio, mas o laço espiritual permanece. Resumindo, o Espiritismo pensa o que é do casamento e do divórcio. Ele fala o seguinte: o que é o divórcio? É separar o que já está separado de fato. Isso é o divórcio. Não existe união espiritual. Quando existe união espiritual, não há de se falar em separar, né? A união existe. A união está acima da matéria. E os laços que unem os dois podem ser de sangue ou de espírito, que unem a família, né? Os dois se unem e criam laços consanguíneos. E aí a gente vai para a estranha moral, porque na estranha moral ele fala assim: odiar pai e mãe. Mas você falou para honrar pai e mãe, e agora está falando para odiar pai e mãe? Então, não. Jesus ensinava a hierarquia de valores. Deus e a verdade acima dos interesses terrenos. Então ele dá diversos ensinamentos num capítulo exclusivo em que as coisas parecem estranhas, mas existe uma verdade. Assim como a gente fez o estudo da espada da divisão, né? Quando ele fala que veio trazer a espada e não a paz. Depois da compreensão, eu vou iluminar os outros. Depois que eu aprendi e compreendi, eu não vou colocar a candeia debaixo do alqueire. Coragem moral. Não tenha vergonha de ser bom num mundo difícil. Seja o exemplo. A lâmpada ilumina mais do que um lugar totalmente escuro. Quantas vezes a gente não está na estrada à noite, tudo escuro, aí você vê uma casinha lá no meio do mato com a luzinha. Você consegue enxergar uma luzinha, né? Então ela é mais forte, mais poderosa que toda a escuridão em volta. Para sermos luz, precisamos de esforço. Buscar e achar. Ajuda-te e o céu te ajudará. Deus dá a terra e a semente. O suor é nosso. Tomará a terra. E o que recebemos de graça? Porque Deus nos dá as oportunidades. E a gente recebe de graça, a gente precisa fazer o quê? Dar de graça o que a gente recebe de graça. O sagrado não se vende. A mediunidade é empréstimo divino para a caridade, não balcão de negócios. Aprendendo que, se nós viemos com um dom gratuito, nós vamos espalhar gratuitamente. Se nós cobramos por ele, não nos pertence. E para sustentar tudo isso até o fim, pedi e obtereis. A ação da prece. A oração não muda Deus, ela muda você para enfrentar a vida. Esse é o conteúdo desse capítulo, que no final, que está lá, né, com a tarjinha branca, que é a conexão com Deus, né? E para que a gente possa aprender a fazer essa conexão, a gente ainda recebe uma colher de chá, que é
uma coletânea de preces lá no finalzinho do Evangelho. Não são fórmulas mágicas, são roteiros de sentimentos para nos conectar com o Pai em qualquer situação. Então, se você vai lá no final do Evangelho, você tem preces para todos os momentos. Ah, eu não sei orar. Mas você tem no manual que te ensina. É simples assim. Mas eu não tenho Evangelho. Você vai na internet, digita Evangelho segundo o Espiritismo. Tem o site, tem PDF, tem de tudo, que é para todo mundo. Então não tem desculpa, né? Então, o que o Evangelho, resumindo, nos proporciona, quando a gente entende a lógica com que Kardec, que era pedagogo, construiu, com a ajuda dos irmãos espirituais, logicamente, essa sequência desse manual. A gente conhece, sente e vive todo o seu ensinamento. É uma escada do universo ao nosso coração, da dor ao amor, da sociedade para Deus. Pessoal, é de uma importância que a gente não faz ideia, além do Evangelho, o Evangelho no lar, o Evangelho sozinho, escutar o Evangelho. Você põe lá no YouTube, quem tem lá, né, o Evangelho ditado, qualquer jeito. Hoje você pode escolher. Né, na nossa época lá, deixa eu ver quem é que era daquela época. Não, melhor não falar não. Não tinha internet, não tinha celular, não tinha nada, né? Nossa, hoje é uma facilidade incrível. Você está lavando louça escutando uma palestra do Divaldo. Olha que maravilha, né? Então, não tem desculpa. E pegar o conhecimento e botar em ação. Quero agradecer essa oportunidade. Quem tiver alguma pergunta, algum comentário para fazer, esse é o momento porque o Robson está doidinho para responder.